eu acho que a gente precisava começar a falar do que está acontecendo depois que o Pirula teve o AVC e que a gente foi obrigado a divulgar por razões de vaquinha e por razões de vazamento de informação. A gente percebeu um crescimento de negacionismo. Então, aconteceram duas coisas. O primeiro ataque ao Pirula. Então tem um monte de gente covarde que foi atacar o Pirula, pegar tweet antigo dele, tweet antigo falando sobre o Olavo. O Pirula comemorou a morte do Olavo. Acho que é justo, né? De novo, o Olavo morreu de olavice. Nada mais justo do que comemorar uma pessoa. Não comemorar, mas morreu uma pessoa que foi nefasta para a história do país. É isso. Então é isso. Então eu não vou nem comentar essas pessoas que entraram nessa onda raivosa. O que tem. Gente, eu vou puxar aqui o microfone de cantinho. O que tem de cristão raivoso, o que tem de cristão falando, é ateu, toma essa. Cara, é um negócio bizarro. Mas vamos focar em ciência, tá? E aí teve o outro lado do negacionismo científico em relação à vacina e AVC. Então, como que eu organizei essa live de hoje? Eu organizei essa live de hoje mentalmente de duas maneiras. A primeira parte é a gente entender de maneira simplificada, não vamos entrar em tantos detalhes, o que é um AVC, tá? O que é esse acidente vascular. E aqui é super importante a gente pegar a parte do vascular. Então, o AVC é o acidente vascular cerebral, é um acidente vascular que acontece no cérebro. Gente, teve gente do canal Red Pill que falou que o problema do Pirula é que o AVC dele tinha acontecido no cérebro, que tinha sido perigoso o que tinha acontecido no cérebro, porque às vezes acontece em outras partes e aí não é tão perigoso. Não dá, não tem jeito. Então tá bom, então vamos lá, vamos voltar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender de biologia do que aconteceu e do que acontece com as pessoas é que o que aconteceu com o Pirula é um problema no sistema circulatório, tá? Então, como funciona o sistema circulatório de muitos animais, como funciona o sistema circulatório de todos os mamíferos? O sistema circulatório dos mamíferos é um sistema circulatório fechado. O sangue nos mamíferos, ele sempre fica dentro do sistema circulatório. E qual é a função do sangue? A função do sangue é transportar substâncias, dentre essas substâncias que vão nutrir o corpo e substâncias que são tóxicas para o corpo, produzidas pelo próprio corpo. Então, o nosso metabolismo produz certas toxinas que vão entrar no sistema circulatório, vão até o rim para ser excretados, para ser jogado para fora. Ao mesmo tempo, quando eu como, os nutrientes e os carboidratos que eu como vão ser levados para alimentar as células pelo meu sistema circulatório. Mas tem um papel do sistema circulatório que é muito importante no caso de problemas do sistema circulatório, que é o transporte de oxigênio. Então, para que serve o oxigênio no nosso organismo? O oxigênio serve para fazer a oxidação da glicose e fornecer energia para as nossas células funcionarem. Se por acaso o suprimento de oxigênio falhar, então se por acaso não chegar oxigênio nos tecidos, essas células vão ficar sem energia e elas começam a morrer. Então, se por acaso eu tiver algum problema no sistema circulatório, o que vai acontecer é a falta de oxigênio, falta energia, a célula morre. E o nosso sistema circulatório nada mais é do que uma grande bomba, que a gente chama de coração, ligada a um sistema de vasos que vai espalhar essas substâncias pelo corpo inteiro. E o que é mais importante é que quando esses vasos saem do coração ou voltam para o coração, eles tendem a ser muito calibrosos, ter a parede muito grossa, porque eles têm que aguentar muita pressão para transportar esse líquido cheio de nutrientes pelo corpo inteiro. Mas conforme esses vasos vão chegando nos tecidos, eles vão se ramificando, eles vão se dividindo cada vez mais e vão ficando cada vez mais fininhos. Então eles ficam com a parede fininha, por quê? Porque você tem que ter uma forma de transportar substâncias que estão no sangue para o tecido e do tecido para o sangue. Isso pode acontecer por osmose, então por diferença de gradiente de concentração, ou isso pode acontecer por canais que você vai ter de abertura nesses vasos que vão permitir a entrada e saída de substâncias sem permitir a entrada e saída de células, porque eles são muito pequenininhos e às vezes eles são específicos para determinadas substâncias. O que pode acontecer em alguns casos,
e acontece com muita frequência, é que esses vasos bem fininhos, eles acabam estourando de vez em quando. Então, às vezes você pega e bate a perna, os vasinhos eles vão estourar e você vai ter um roxo. Por quê? Porque o sangue que estava no sistema ele vai vazar e esses vasinhos, e isso vai aparecer na sua pele, beleza? Mas tem 2 órgãos que são muito importantes nessa história desses acidentes vasculares. Que quando falta sangue, falta oxigênio nesses tecidos, a gente tem um problema muito sério. E esses 2 órgãos são o coração e o cérebro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, dados publicados, e eu tenho esses dados aqui agora para vocês, e eu vou colocar na tela, no Jornal do Derrame, do Jornal do AVC, publicados em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que fez um levantamento do número de acidentes que acontecem. Existem 2 principais causas de morte no mundo hoje. A primeira causa de morte no mundo hoje é infarto. E a segunda causa de morte no mundo hoje é AVC. Então, só para vocês terem uma ideia, o AVC é a segunda maior causa de mortes no mundo e o AVC é também a terceira causa de problemas de saúde que vão deixar sequelas das pessoas que sofreram esses acidentes, tá bom? Uma coisa que é importante de quem está assistindo entender é que existem 2 maneiras básicas do nosso tecido ficar sem esse oxigênio. A primeira maneira é o entupimento, sem o vazamento de sangue. Então, às vezes, por exemplo, você vai ter um AVC que ele é isquêmico, em que você entope um desses vasinhos, o sangue para de chegar naquele tecido e você já começa a ter morte de tecido por falta de oxigênio. E aí você tem o outro tipo de acidente, que é o acidente hemorrágico, que a pressão fica tão grande que a paredezinha do vaso estoura e aí o sangue sai do sistema, que é aquele sistema fechado que eu tinha explicado originalmente, e aí você vai ter esse problema. Então, por que isso mata? Então, por que o infarto mata e por que o AVC mata? Porque a hora que você para de fornecer oxigênio para esse sistema, para um pedaço daquele sistema, porque isso não acontece no coração inteiro ou isso não acontece no cérebro inteiro, em pouquíssimo tempo as células começam a morrer. Então, por exemplo, pessoas que sobrevivem ao infarto, elas geralmente têm um débito cardíaco, o coração funciona um pouquinho pior. Por quê? Porque aquele músculo cardíaco morre, certo? Então você perde parte do músculo cardíaco que morre. E a mesma coisa acontece com o AVC. Então, caso você sobreviva ao AVC, por que a possibilidade de você ter sequela é muito grande? Porque a partir do momento em que começa a faltar oxigênio no cérebro, aquele tecido que não está oxigenado começa a morrer. E aquelas funções que são realizadas por aquele tecido começam a morrer também. Então, por exemplo, se o AVC acontece na parte motora do lado esquerdo do cérebro, você vai ficar com o seu lado direito do corpo paralisado e vice-versa. Se o AVC afetar a parte da visão, você vai perder função de visão. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que sofrem AVC perderem visão periférica. Se você tiver a parte da fala afetada, você vai ter dificuldade para falar e assim por diante. Então, esses 2 tipos de acidente, que são os que mais causam morte no mundo, eles estão ligados à morte do tecido. Então, apesar do acidente não acontecer no tecido, é um acidente vascular, o que acaba sendo afetado é o tecido. Agora vamos lá para o AVC propriamente dito. O que aumenta a taxa de sobrevivência e o que aumenta a probabilidade da pessoa se recuperar plenamente? O atendimento acontecer nas primeiras horas do AVC, certo? Então, quanto mais rápido for o atendimento do AVC, mais rápido o fluxo sanguíneo vai voltar para o cérebro e mais rápida e menos tecido vai morrer. Então, o que vai acontecer é, quanto antes disso acontecer, menos células vão morrer, melhor aquela pessoa e melhor é o prognóstico daquela pessoa. E qual que é o atendimento ouro em relação a AVC, tá? Então, em algumas vezes, e isso é importante, por isso que é importante você ter bons hospitais com bons atendimentos, a pessoa vai chegar no hospital para a gente entender o que está entupindo aquela artéria que ela vem. Então, pode ser gordura, pode ser um coágulo, pode ser um monte de coisa que está entupindo aquele vasinho que está entupindo. E aí, o primeiro procedimento é você usar
remédios injetáveis que vão cair na corrente sanguínea para tentar dissolver esse coágulo. Então, quanto antes você testar esse remédio, antes você vai ter a dissolução desse coágulo, volta o fluxo sanguíneo e você vai conseguir trabalhar. É claro que isso vai ser feito quando o AVC é isquêmico. Quando o AVC é hemorrágico, essa pessoa tem que ir para a cirurgia para clipar aquela veiazinha ou aquela artéria para parar de vazar sangue, tá? Então a primeira coisa que você faz é tentar desentupir. Você tenta desentupir quimicamente. Se isso funcionar, é o tratamento mais rápido, é o tratamento mais eficiente, é o melhor tratamento possível. Mas existem casos em que isso não funciona. Então, existem casos em que você injeta essa substância na corrente sanguínea da pessoa e você não consegue diluir aquele coágulo de maneira eficiente. Então, você faz um outro procedimento. Você faz um procedimento chamado cateterismo. Então, o que o cateterismo vai fazer? Você pega uma veia calibrosa, geralmente da coxa, e você vai colocar uma canulazinha de fibra óptica que vai até o cérebro da pessoa, vai passar pelo coração, vai até o cérebro da pessoa, onde está aquele negócio que está entupindo, e vai, na marra, tirar aquele... vai desentupir. É um rotorrooter cerebral, certo? Então você vai pegar, você vai colocar, e aí vai tirar aquele coágulo, beleza? Só que isso gera uma terceira característica. E aí você coloca um stent, como o Danilo está explicando aqui. Você vai colocar uma molinha no vasinho, que garanta que esse vasinho vai ficar aberto. Suave? Só que aí tem um terceiro ponto que é muito comum, e aqui eu não estou falando nada do Pirula. Eu estou falando sobre qual é o tratamento ouro que geralmente os melhores hospitais do mundo usam para salvar as pessoas que têm um AVC. Então você tem primeiro esse tratamento químico para tentar dissolver os coágulos, depois você vai ter a extração do coágulo mecanicamente, é uma extração mecânica, é assim que chama. Só que a probabilidade do que eu falar vai acontecer nos casos gerais de AVC é muito grande, que é aquele tecido começa a morrer, aquelas células começam a se liquefazer e isso aumenta a pressão na caixa craniana. E aí, quando o cérebro incha, por pressão, corre-se o risco de mais células morrerem. Então, a última coisa que se faz, mas muito importante, e que aumenta absurdamente a chance de sobrevivência e de você ter menos sequelas, é você tirar um pedacinho do crânio. Então você vai para a cirurgia, faz uma cirurgia de cabeça aberta e, pof, tira um pedaço do crânio. Por quê? Porque isso dá espaço para o edema acontecer, isso dá espaço para o crânio inchar, para o cérebro inchar, sem que essa pressão afete as células. E daí depois, quando a inflamação diminui, quando o organismo começa a se estabilizar de novo, você vai diminuindo essa pressão e aí o cérebro começa a se organizar, tá? Então, se tudo isso acontecer muito rápido, e aí tem a tal da Golden Hour, a primeira hora, se isso começar a acontecer na primeira hora, a taxa de sobrevivência aumenta, e quanto mais distante dessa primeira hora você vai ficando, menor é a taxa de sobrevivência. E se você fizer todos esses procedimentos rápidos, o número de sequelas que a pessoa vai ter de diminuir. Então, é esse o passo a passo que a gente tem nesse tratamento ouro em relação a casos de AVC, tá? O tratamento que a gente vê nesses hospitais, eles envolvem basicamente esses passos. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu estou falando de casos de AVC genéricos. Eu não estou explicando nada em relação ao caso específico do Pirula. A gente está falando de AVC genérico. Então, em primeiro lugar, eu expliquei o que é o AVC, comparei AVC aos problemas cardíacos, que é a primeira causa de morte do mundo, expliquei por que é preocupante a morte do tecido e expliquei genericamente para um paciente X qual que é o procedimento padrão de tratamento da melhor qualidade para esse paciente, certo? Qual desses procedimentos o Pirula passou? Ele teve um AVC esquemático ou hemorrágico? Não importa, não é sobre isso que é essa live, beleza? Qual que é o procedimento depois? Então, fez a cirurgia,
vai diminuir o inchaço. E aí tem uma outra coisa muito legal dessa cirurgia, é que quando você tira o pedaço do crânio, para aquele tecido ficar viável, eles implantam o pedaço do crânio na pança, certo? Então eles abrem a barriga e colocam o pedaço do crânio na barriga, para que o pedaço do crânio continue vivo. E aí quando a pessoa melhorar, você pega e coloca o pedacinho do crânio de volta. Então você vai lá e encaixa o pedacinho do crânio, faz uma nova cirurgia, clipa o pedacinho do crânio e coloca o pedacinho do crânio, tá bom? Então, a Patrícia falou, tem um canal dizendo que foi hemorrágico. Eu vou pegar o seu comentário, Patrícia. Não quero ser grosseiro com você. Tem um canal que diz que o Pirula morreu. Então, as informações que vocês precisam ter, as informações que são importantes para o público geral ter, são aquelas que são publicadas no mural do canal do Pirula, no mural dos 3 elementos e no Instagram dos 3 elementos. Todo o resto de informação que vocês tiverem não é uma informação verdadeira, tá? Então, parem com essa história de, tem canal que falou A, tem canal que falou B, meu Deus, o Pirula vai ser A, B, C, D ou E. Nada disso é relevante, tá? Nesse primeiro momento que a gente está vivendo, a pessoa está com um risco de sobrevivência. Então a gente está falando de coisas muito graves que estão acontecendo no cérebro, que é o órgão mais importante do nosso corpo. Vai junto do coração, mas é o órgão mais importante do nosso corpo. Então a pessoa está com risco de vida. Então esses primeiros dias eles são cruciais em primeiro lugar para tentar proteger o cérebro da melhor maneira possível e para tentar entender, por exemplo, se não vai acontecer um outro AVC, o que está acontecendo, o que causou aquele AVC. A gente já vai falar das principais causas de AVC, mas, por exemplo, a arritmia cardíaca pode gerar AVC. Então, esse primeiro momento para um caso de AVC, ele é um momento muito complicado. Mas logo depois, então a partir do momento que a pessoa começa a se estabilizar e que a pessoa começa a demonstrar sinais de que o risco de acontecer alguma coisa mais séria está diminuindo, aí já começa a fisioterapia. E a fisioterapia é tudo. Então tem que conversar, tem que colocar música, tem que colocar série, tem que fazer fisioterapia pro lado que não tá funcionando, tem que fazer fisioterapia pro lado que tá funcionando, tem que testar para ver qual parte do cérebro foi afetada. Tem um monte de coisa que precisa ser feita logo na segunda semana. Tem que ter gente lá o tempo todo para ficar enchendo o saco, cutucando e mexe daqui e mexe dali, porque esse processo de recuperação, ele tem que começar cedo, porque tem uma característica maravilhosa do nosso cérebro, que é a plasticidade. Então vamos voltar lá para o que eu falei. Quem sofre um AVC tem parte dos neurônios perdidas. Esses neurônios não vão ser recuperados. Quanto menos neurônios as pessoas perderem, melhor para o cérebro continuar funcionando. Mas, Emílio, tem pessoa que sai sem conseguir falar e depois da fisioterapia consegue falar. Tem um cara que é do Flow, que é o Fênix, que ele sofreu um AVC muito jovem e ele recuperou as funções, ele joga videogame muito bem, ele tem um pouquinho de resquício na fala e ele saiu do AVC dele sem conseguir falar. Tá, então como que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro aprende a controlar aquilo de novo. Então, essa plasticidade do nosso cérebro é muito interessante, por isso que perder a menor quantidade de tecido é tão importante, porque a plasticidade é fundamental para que essa recuperação seja a melhor recuperação possível. Então, fisioterapia funciona? Claro, um acompanhamento fisioterápico funciona. E quanto mais cedo acontecer, vai ser importante, tá? Então vamos lá, próximo, então eu expliquei o que é AVC, espero que tenha ficado claro, espero que os médicos aqui do chat não fiquem bravos comigo com a minha explicação de um biólogo do AVC, espero que todo mundo tenha entendido os 2 tipos de AVC básicos, é claro que tem muito mais complexidade nisso, é claro que a gente poderia falar a hora sobre isso, mas eu espero que vocês tenham entendido bem. Deixa eu tomar uma água aqui. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau. E deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Mesmo que você não concorde, tá tudo bem.